Isaías 36 diz assim, versículo 1: No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou. Diga assim comigo: atacou todas as cidades fortalecidas de Judá e as conquistou. Até feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, peço que a tua palavra fale ao nosso coração. A tua palavra é pura e eficaz, e ela entra e tem o poder de nos convencer do erro, do pecado, nos leva para um novo caminho. E é isso que nós queremos, que a tua palavra fale conosco de forma simples e eficaz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, a vida cristã, ser cristão, não nos isenta de termos lutas e problemas. Você já sabe disso, né? Porque muitas pessoas ainda, quando se batizam, muitas pessoas quando vêm a uma igreja evangélica, cristã, é uma cultura, né, que se está se instalou muito forte, é que a gente vem e a nossa vida, ela é isenta de problemas, porque Deus vai resolver todos os nossos problemas. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é majestoso, e Ele vai resolver todos os nossos problemas. Isso não deixa de ser verdade, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é soberano. Porém, o Senhor muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, permite as lutas, permite as batalhas, não nos isenta dela, não tira elas de nós, mas Ele promete algo poderoso para nós. E é isso que eu quero que você fique conectado. Em todas as suas batalhas, enquanto você estiver conectado com Deus, Ele estará lutando com você. Isso pode parecer simples, isso pode parecer, nossa, eu já sabia. Nossa, né? Ah, é verdade, Deus está aqui. Isso não é simples, isso é tremendo. Isso faz toda a diferença. Nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nos nossos momentos de desespero, muitas vezes, o Senhor promete que estará conosco e não nos deixará, se nós estivermos conectados com Ele. Então, esse texto, essa mensagem de hoje, eu quero já te fazer um convite. Não deixe de estar com o Senhor, de convidar Ele para a sua vida, mesmo quando tudo pareça perdido, mesmo quando todos os momentos pareçam desesperadores, quando tudo conspira contra você e você está pensando, nossa, acho que Deus me esqueceu. Deus não nos esquece, é impossível. Foi Ele que nos criou de forma linda e poderosa. Quando nós vemos o texto de Isaías, nós vemos exatamente Deus agindo no momento perturbador da história. Esse texto, quando você lê o texto do capítulo 36 inteiro, você se depara, o 36 e o 37, com o rei Ezequias e o povo de Judá sendo atacado por uma outra nação. Estamos falando de um tempo de guerra, de confronto, em que nações lutavam, hoje também, né? Mas era até de uma forma um pouco diferente de agora. Eles vinham e tomavam posse do território inteiro, na briga, na porrada, na guerra. E esse momento da história, o rei Ezequias e o povo de Judá estavam sendo confrontados por um exército muito poderoso, o exército da Síria, pelo comandante chamado Senaqueribe. E nós vemos algo, quando você lê o texto, poderoso. Jerusalém, a cidade, o povo sendo cercado por um exército. E aos olhos humanos, tudo perdido. Era derrota. Estamos falando de uma nação poderosa, de um exército poderoso, preparado para a guerra,
que ia invadir a cidade, saquear a cidade e destruir. Era esse o cenário e era essa a expectativa da Assíria. Eu quero te dizer, quantas vezes nós estamos como Ezequias e como Jerusalém, cercados pelos inimigos. E aos olhos humanos, o que nós vemos? Estou perdido. E agora? Esse exército é muito grande, ou essa luta é muito grande, ela é maior do que eu, ela é maior do que as minhas forças. E às vezes isso é verdade. Quantas vezes você já falou isso? Essa batalha é maior do que eu. Mas eu tenho uma novidade dentro desse texto para te entregar nessa noite. Deus continua com você, mesmo quando os teus olhos te traem, mesmo quando os teus ouvidos ouvem outras coisas. Esse é o poder do nosso Deus. E eu queria compartilhar 3 pontos importantes dessa mensagem com vocês. Primeiro, o inimigo sempre tenta intimidar você. Aqui, no capítulo 36, a partir do versículo 4, Rabanaquém, que era um dos portas-vozes de Senaqueribe, ele traz uma mensagem para o povo de Jerusalém. Uma mensagem assustadora. Irmãos, muitas vezes, e quantas vezes nós estamos cercados pelo inimigo, como se já não bastasse o inimigo nos cercar, ele vem ainda e libera palavras assustadoras para nos fazer desanimar. Vocês sabem que eu lancei o livro de vozes, eu falo sobre o poder da palavra, o poder da palavra que nos levanta, que nos fortalece, mas a palavra também tem o poder de nos amedrontar, de nos derrotar, de nos intimidar. E aqui é isso que está acontecendo. Este homem enviado pelo exército da Síria vem e libera uma palavra para o povo. Eu não vou ler todo o texto, mas vou ler uma parte. E ele disse: digam a Ezequias, ao rei, aquele que estava governando Jerusalém, que estava governando o povo de Judá, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Se você for ler toda a trajetória, ele está simplesmente dizendo: quem você está confiando? Nós somos poderosos, temos um exército cercando vocês, e vocês estão confiando em quem? E eu pergunto: quando o exército está ao seu redor, em quem você está confiando? Se você puder, com ousadia e poder, dizer assim: eu estou confiando. Eu estou confiando no Senhor dos Exércitos, aquele que luta as minhas guerras. Irmãos, ouça uma coisa: determinadas guerras da nossa vida, Deus dará a ferramenta nas nossas mãos e falará para nós: vai lá, mata, e faz, e aconteça. Isso é verdade. Tem momentos e tem lutas que Deus dá a ferramenta, nos instrui e fala para a gente ir na guerra. Tem momentos e tem guerras, porque Deus é estratégico. Ele fala para nós: senta e assiste, porque eu lutarei sobre ele. Eu não sei se você já passou essa experiência. Eu já. Senta, ora e confia, porque eu farei com você. Mas e essa voz? Gente, e as vozes vêm para tudo quanto é lado. E vem das pessoas que muitas vezes deveriam nos sustentar e nos ajudar. Aquelas que muitas vezes eram para ser nossos
Mas mesmo assim, o Senhor ainda diz: pode vir qualquer voz, de qualquer lugar, de qualquer jeito, eu estou contigo. Senta e assiste a vitória que eu vou te dar. O inimigo de nossas almas ainda age, tenta nos desestabilizar, fisicamente, na saúde, emocionalmente, de tudo quanto é lá. Ele vem, coloca dúvida, coloca medo, desânimo. Mas o Senhor é aquele que diz: ei, não tema, eu estou contigo. Eu sou teu Deus. Eu sou aquele que te sustenta. Aí a gente está se lamentando de vez em quando, mas o Senhor fala: mas eu ainda sou teu Deus. Eu não sei para quem especificamente, eu acredito que para todos, mas tem algumas pessoas que Deus está falando específico. Não temas, eu estou contigo. Senta aí, espere em mim e você verá a vitória. Irmãos, nós temos tanto desespero no dia de hoje. E o Senhor está dizendo: ei, eu ainda estou aqui. Este é o teu Deus. Segundo ponto, a postura do servo de Deus diante da crise. Lá vem a Síria, lá vem Sinaqueribe, lá vem o porta-voz, lá vem a notícia. E qual é a sua postura? Qual foi a postura de Ezequias? E qual é essa postura quando tudo vai contra nós? A gente começa a apontar: é culpa sua, irmão. É culpa dele, é culpa do marido, é culpa do patrão, é culpa do pastor, é culpa do líder da célula, é culpa. A gente começa, né? O ser humano, ele gosta disso. Ele gosta de colocar culpa nas pessoas. Isso é a esposa, é o marido, é os filhos, é todos os outros. É dentro da empresa, é dentro da igreja. A gente gosta de achar culpado. Mas não é bem assim, não. O que nós, filhos de Deus, precisamos fazer diante da crise? No versículo 14, no capítulo 37, eu não estou lendo o capítulo inteiro, porque é muito assunto, mas eu dei uma resumida aqui para vocês entenderem. O que ele fez, Ezequias? Ele recebeu uma carta das mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor. Ele recebeu uma carta. Lá vem mais ameaça, e lá vem mais notícia ruim para ele. Mas ele, como filho de Deus, ele subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os seus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sinaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra e lançaram fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mão humana. Por isso os destruíram. Agora, o Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Qual é a postura do servo de Deus? Gente, eu não estou falando só sobre Ezequias. Essa mensagem era lá e é hoje para nós. Qual é a postura nossa diante do exército do servo? Culpar, blasfemar, resmungar, chorar, ou Ezequias subiu ao exemplo, a casa do Senhor. Nós também só que a igreja não resolve nada. É o primeiro passo, mas não resolve só estar na igreja. Mas a postura que nós temos diante do Deus que habita na igreja é o que
tem, vivos e salvos. Ele sobe e ele ora, ele confia, ele se entrega ao Senhor. E ele completa a oração dele dizendo: para que todos saibam que eu, Ezequias, sou muito bom, poderoso. Não. Ele encerra a oração dizendo, lá no versículo 20, se você quiser anotar e confirmar na sua casa depois, de forma mais calma. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos desse exército que está aqui ao nosso redor, gigante, estamos amedrontando, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Pode aplaudir o Senhor. A postura do servo é orar para que o nome do Senhor seja estabelecido na terra, não o nosso. Essa é a segunda lição desse capítulo para nós. Diante da afronta, Ezequias não respondeu com orgulho e nem com medo. Ele buscou no templo ao Senhor. Rasgou suas vestes, se humilhou, se consagrou, se prostrou em oração diante do Senhor e confiou no Deus que pode todas as coisas. E esse é um ensinamento, irmãos, que nós não podemos perder de vista. Rasgar suas vestes, se prostrar, jogar cinzas na cabeça é uma forma de dizer hoje para nós: estar humildemente prostrado em jejum, consagração, esperando, confiando no Deus que pode todas as coisas. É uma forma de: Senhor, é só o Senhor agora. Essa é a postura dos filhos. Irmãos, como eu comecei dizendo, a vida cristã não nos isenta das lutas, das tribulações, dos momentos de desespero, mas nos garante estar como Deus que pode todas as coisas em todos esses momentos. É um convite a permanecer e a ser vitorioso no Senhor Deus. Você pode dizer amém? Amém. Terceiro ponto: a resposta de Deus ao clamor. Porque não é só sobre clamar. Porque quem clama tem resposta. Estou orando, então continua, porque a resposta vem. Porque Deus ainda responde a oração. Nossa, Deus respondia lá no Velho Testamento, Deus responde hoje. Nossa, Jesus esteve no meio do povo e Ele respondia a oração, respondia aos pedidos, e Ele continua no nosso meio, só não está fisicamente respondendo no meio da oração. Você pode ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, não perca isso de vista, não. E parece que Jesus não está mais aqui. O Espírito Santo não está mais habitando aqui. Parece que somos um bando de gente perdida, à mercê do governo, à mercê da guerra que de repente se instala. E se tem guerra, pastor? Não veio Covid? Nós não enfrentamos? Não veio? Não vem? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos esperar o Senhor, como os nossos amados aqui esperaram. Nós não estamos recebendo do Covid, da dengue, do câncer, não. E se vir, o Senhor estará conosco. Vai ser difícil? Vai. Foi difícil para eles também. Mas Ele estará lá e nos dará a vitória, no nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto, a resposta de Deus ao clamor. 37, 33. Diz assim para nós. Deixa eu achar. Portanto, assim diz o Senhor, irmãos. Fica conectado que Deus é bom. Ezequias foi lá e orou, e agora Deus responde. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade,
Presta atenção. Eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sabe qual é a resposta de Deus para Ezequias? Eles estão acampados ao redor e lá ficarão, porque aqui eles não vão entrar. Mas os olhos estão vendo, eles quase entrando. É o que acontece conosco muitas vezes. É aonde muitas vezes a gente baixa a guarda e perde as nossas bênçãos, aquilo que Deus quer nos entregar. Porque visivelmente o exército estava lá, a morte ia chegar para todos. Mas quem falou? Diga assim comigo: Deus. Não vai entrar, não vai ter flecha, não vai ter morte, não vai ter escudo, não vai ter espada, não vai ter. E naquela mesma noite, o Deus Todo-Poderoso mandou anjos. E os anjos mataram 185 mil soldados. Ezequias, a cidade, ninguém teve que fazer absolutamente nada com as suas mãos. O Senhor foi lá e lutou aquela guerra e deu a vitória. Versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então o Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Posso ouvir um amém? Amém. Como eu disse na introdução, existem guerras que Deus dará instrumentos e ferramentas na tua mão e vai falar para você: vai lá e mata, vai lá e faz, vai lá e conquista, vai lá. Mas tem guerras, porque Deus é estratégico e especialista em guerra, que Ele vai falar: senta, ora, busca e confia. O resto é comigo. A hora que você levantar dali, vai estar tudo resolvido. Glória a Deus. Pastor, você passou por coisas assim já? Pelas duas situações, de Deus me dar ferramentas, instrumentos, botar a espada na minha mão e falar: vai lá e mata o inimigo. E também teve momentos na minha vida que não foi isso não. Que Deus falou: senta e ora, e fica quieta e espera, porque eu te darei a vitória e você não vai ter que se levantar. Eu não sei qual das estratégias Deus está te entregando, mas Deus está entregando hoje vitória nas nossas mãos. Nós precisamos levantar enquanto igreja e confiar no Deus que nós servimos, porque a guerra é inevitável, porque ao nosso derredor está cheio de inimigos querendo estragar todas as circunstâncias da nossa vida. Mas o Senhor ainda é o nosso Deus. A postura do cristão é ir diante de Deus, e a postura de Deus é vir e lutar as nossas guerras. E Ele sempre estará conosco. Não desanima, não se desespera, porque Ele ainda é o teu Deus. Quando Deus entra na batalha, o impossível acontece. Vou repetir. De repente você vem para cá muito descrente do que Deus está fazendo. Domingo passado eu ministrei algo que Deus está mudando a nossa sorte. Estou convidada essa semana. Eu não estou falando sobre ver, eu estou falando sobre crer. Deus está mudando a nossa sorte. E onde miséria haverá abundância. Onde tinha escassez haverá prosperidade. Onde tinha doença haverá saúde. Onde tinha crise familiar haverá família unida. Deus está mudando a nossa sorte. Entra nesse movimento. Sai do tititi, do mimimi, do disse-me-disse, da resultação e entra no movimento que Deus está fazendo. E hoje Deus vai ministrar no nosso coração: estarei com você em todas as suas guerras, em todas as suas lutas, e eu farei coisas impossíveis. E você verá, você vai participar se você estiver conectado com o Rei da Glória. Quando Deus entra na
falha, o impossível acontece. A nossa parte é confiar e permanecer. Não arreda teu pé. Vem lá, exército, fica aí. Está com medo do quê? Se quem está contigo tem escudo, tem espada, é muito maior do que esse inimigo. O inimigo é grande, é valente, mas o teu Deus, ele é muito mais poderoso. Irmãos, essa palavra não é crente. Não é para quem acha que Deus existe, não. É para quem crê. E eu sei que você crê. Se você não crê, sair da tua casa, estaria aqui. No domingo à noite. E para concluir, se o pessoal não quiser subir, pode subir. A história de Senaqueribe e Ezequias nos leva aqui, por maior que seja a graça, Deus é soberano e fiel para proteger os que nele confiam. Essa história de Ezequias veio nos ensinar que Deus é muito maior do que as nossas guerras. Deus é muito maior do que as nossas guerras. Não importa o tamanho do exército. Nós estamos no exército se levantando muito grande. Fecha o olho e confia. Permanece e confia. Porque Ele fará coisas extraordinárias. Não importa o tamanho. Não importa as palavras que foram liberadas contra você. Não importa quem liberou contra você. Mas foi fulano, foi. Não importa, porque o Senhor é e é dele a última palavra. Ele lutará por nós. Pode dizer amém? Amém. Quando o inimigo vier com afrontas e dúvidas, você se levanta no nome do Senhor dos Exércitos e declara